É o Jura. Agora sim, boa Boa noite a noite. todo mundo aí que está aí comigo acompanhando. Desculpe, já vocês podem ver a imagem da câmera, não é essas maravilhas, não. A minha beleza está desfocada, mas vocês não estão aqui para me ver, vocês estão aqui para aprender. Então vamos iniciar a nossa aula de história. Beleza, pessoal? Ó, na aula passada a gente finalizou com uma questão, não foi? Beleza, então hoje a gente vai responder, eu acho que tem mais 7 questões, 6 a 7 questões, e aí a gente pega a reforma protestante. Beleza? Então, o percurso da nossa aula de hoje é o seguinte: questões, depois conteúdo. Fique à vontade para participar. Quando alguém falar no chat, vocês me avisam aqui para dar um alt tab para voltar aqui para o chat. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aí com a nossa primeira questão. Um abraço para a galera da Lagoa Seca, acabei de ver Valéria aí. Então vamos lá, ó. Você ama esse bairro, meu Deus. Ai, que eu tenho muita história aí. Aí vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Primeira questão de hoje aí. Lembrando, na aula passada, a gente respondeu isso daqui. Você lembra, ó? Era o texto, né, do mercador e tudo mais. Beleza. Vamos para essa daqui agora. Questão curta, né? Tem questões aí, acho que só tem essa, que não é bem estilo Enem. Todas as outras, pessoal, são questões de Enem puras e simples, beleza? Vocês vão gostar. É uma pegada assim, bem de interpretação, uma pegada assim, que coloca uma citação para vocês acharem na citação. E aí entra o que eu sempre digo. Quem é bom de interpretação de texto vai ter uma vantagem gigantesca sobre os outros concorrentes. Beleza? Por isso que é sempre bom a gente estar lendo, igual o professor LC sempre diz. A leitura é a chave para a paz mundial. Então vamos lá. Primeira questão para a gente iniciar aí, ó. A proposta da expansão marítima comercial, ou seja, as grandes navegações, né? A propósito da expansão marítima comercial europeia dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que, vamos lá, a respeito, e se a propósito é a respeito da expansão marítima comercial, ou seja, das grandes navegações, pode-se afirmar que, na vai dizer o seguinte: a Igreja Católica foi contrária à expansão e não participou da colonização das novas terras. Pessoal, essa eu quero já, de antemão, só pegar aqui o primeiro pincel. Eu quero já, de antemão, riscar ela para vocês, porque tem condição um negócio desse. A Igreja Católica foi contrária, pelo contrário, a Igreja Católica deu todo apoio, dividiu o novo mundo, né? Em tudo que era barco, mandava os seus soldados de Cristo, né? Depois da reforma vai ter os jesuítas e tudo mais. Então, essa área está completamente errada. A Igreja Católica foi a favor da expansão. Eles estão entendendo. Essa área já está errada, vou riscar ela para vocês, e aí vou deixar as outras 4 para você matutar a cabeça. Mas essa área a gente já elimina. Porque a igreja não foi contrária, ela foi super a favor e ela participou, né, da colonização das novas terras, mandando missionários, né? Tanto que a primeira coisa que fazia quando chegava em uma nova terra era o quê? Rezar uma missa, né? Celebrar uma missa. Ok? E aí vem a B, a C, a D e a E. Eu quero que vocês me digam aí. Vou ler aqui para vocês, aí vocês vão me dar a resposta correta. E daqui a pouco eu mostro o gabarito. A B vai dizer o seguinte: os altos custos das navegações empobreceram a burguesia mercantil dos países ibéricos. Países ibéricos, a gente está falando aqui da Península Ibérica. Quem fazia parte da Península Ibérica? Portugal e Espanha. Então, a B está dizendo que as navegações eram tão caras que a burguesia de Portugal e da Espanha ficaram pobres. A C vai dizer o seguinte: a centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras, ou seja, com o descobrimento de novas terras, com o descobrimento da América, principalmente Brasil e o resto da América, os países que descobriram ele ficaram mais fortes. Os reis desses países que descobriram novas terras se tornaram mais fortes. A política ela ficou mais centralizada na mão deles, ok? As nações enriqueceram, os seus líderes ficaram mais poderosos. A C está dizendo isso. E a D? A D vai dizer: os europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos americanos. A D está dizendo que os europeus, ao chegar na América, queriam incorporar na religião deles, né, dos europeus, traços da religiosidade dos índios.
É isso que a D está dizendo. Então, só refletir. E, por fim, a E. A E vai dizer o seguinte: os descobrimentos intensificaram o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo. Está dizendo que depois que acharam o caminho para as Índias, depois que acharam a América e criou-se essas rotas comerciais globais, o comércio de especiarias, ou seja, o comércio de temperos, ficou mais intensificado no mar Mediterrâneo. E aí, meu povo? Agora eu quero que vocês me digam qual é a correta. Qual é a correta? Ok? Já eliminei a A, não vai ser a A, beleza? Então, ficou aí a B, a C, a D e a E. Então, vamos lá. É a C. Então, já mandaram a C. Mais alguém? Dou-lhe uma. Parece que é assim. Tá parecido, né? Tá parecido, tá parecido. A centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras. O Edson vai de E. E aí, meu povo? Posso mostrar o gabarito? Vou mostrar, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e a correta é a C. A centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras. Com o descobrimento do novo mundo, os países que tinham as monarquias ficaram cada vez mais poderosos, okay? Mais fortes. Por que que não é a E? Já que teve o colega que colocou a E. Não é a E porque o mar que teve o seu comércio intensificado de especialistas não foi o mar Mediterrâneo, e sim o Oceano Atlântico. Né? Pelo contrário, o mar Mediterrâneo ficou um pouco esquecido, que agora o mar mais importante para se transportar especiarias, matéria-prima, vai ser o Oceano Atlântico. Beleza? Por isso que não é a E. Beleza? Não vai ser a B, porque não deu prejuízo, né? Mesmo tendo altos custos, não vai dar prejuízo, vai enriquecer a burguesia. Ok? E não é a D, porque da onde que os europeus queriam colocar dentro da sua religião a religião dos índios? Pelo amor de Deus, pelo contrário, né? O que foi apresentado na América durante o início desse processo de colonização do europeu aqui foi, além de um genocídio, um etnicídio. Ok? Além do genocídio, um etnicídio. E além de matar a população, eles também mataram a cultura da mesma. Beleza? Então, por isso que não é A, não é a B, nem a D, nem a E, é a C de coração. Beleza? Show de bola. E a gente chega à nossa segunda questão de hoje, uma questão eneística. Isso aqui é o tipo de questão que o Enem vai colocar para vocês. Ok, pessoal? É isso aqui. Essa é a questão de Enem puro e simples. É isso aqui. Então, questões assim, leitura, releitura, trileitura, mas vocês não podem perder o que quer dizer o enunciado, porque a resposta está no enunciado. É aquela questão que você não sabe de história, mas você sabe interpretar, você acerta. Beleza? Então, vamos ler aqui. Então, vamos ler. A história e a literatura têm trazido contribuições importantes para a compreensão do desenvolvimento das civilizações. Beleza. Leia o poema Mar Português, de Fernando Pessoa, e assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Aí lá vem o poema de Fernando Pessoa, Mar Português. Como ele é português de Portugal, né? Mar Português. Então lá vai o poema. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ter cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Profundo, né, meu povo? Muito massa esse poema de Fernando Pessoa. E aí, vamos lá. Né?
Assinale a afirmativa correta de acordo com o texto. E aí, o que esse texto está falando? O que esse texto está se demonstrando aí a respeito das grandes navegações, né? Então vamos lá, vai dizer o seguinte: refere-se à expansão marítima portuguesa durante os séculos XV e XVI, ampliando a esfera política e geográfica do mundo conhecido. A B vai dizer o seguinte: explica o mito fundador da colonização do Novo Mundo a partir da imposição da coroa portuguesa e de seus aliados espanhóis. Aí a C de Cuba vai dizer: trata-se de uma interpretação idealista da expansão marítima portuguesa, criada a partir das ideias mercantilistas inglesas e francesas do século XIX. Século XIX, pô. A D vai dizer o seguinte: critica o modelo histórico que explica o processo de colonização portuguesa em função da mudança do eixo atlântico para o Mediterrâneo. E aí, meu povo? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram para casar, por casar para que fosse nosso ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mal, o perigo e o abismo dele. Mas nele é que espelhou o céu. O que é que está se referindo esse texto? Ao quê? Vamos lá? 1 minuto é para vocês me dar essa resposta. Questão linda, linda. Essa questão é o Enem. Vai... Ai, é a cara do Enem a questão dessa, viu? O Enem gosta assim de comprar história. Poemas, citações. Beleza? Então me respondam aí. Vou dar a resposta não. E aí? E aí? Se quiser falar... Rapaz, eu acho que é A, meu filho. Então, tô vendo aqui no chat. Então, Se a maioria vencer A, vai ganhar. Tô vendo aqui, já tem 4 As. Roberta foi A, Alex A, o Edson A, Henrique A, Henrique Eduardo A, Henrique Eduardo Alves, não, é A. Questão boa, não é não? Rapaz, caiu uma dessa aqui no Enem, é só alegria, questão boa, um poema fácil de interpretar. Tem vezes que bota uns poemas meio doidos, né? Mas nesse caso aqui, eu achei um poema muito bom, muito fácil de você compreender, muito fácil de você entender. Ok? Raimundo Santana, tá entrando aí a B. Show de bola. E aí, posso abarcar, meu povo? Posso? Deve. E aí, quem foi que falou? Foi Henrique? Henrique. Pronto. Vou mandar aqui o nosso gabarito. O gabarito oficial desta questão está dizendo que esse texto está se referindo à expansão marítima portuguesa durante os séculos XV e XVI, ampliando a esfera geopolítica, política e geográfica do mundo conhecido, ou seja, está se referindo às grandes navegações, né? Quantas mulheres não perderam seus noivos, seus esposos que entraram no mar e foram embora. Quantas mães viram o filho pela última vez nos portos, lá da cidade do Porto, lá de Lisboa, os cabos indo embora. E isso aí nunca mais vou ver. Quando vi, era depois de anos, os caras chegavam velho. Né? Quantos filhos não viram seus pais entrar em barcos para nunca mais ver? Então, quanta lágrima não ficou ali? Então, é um poema que retrata esse sofrimento da despedida, que as grandes navegações, sobretudo em Portugal, né? Já que está se referindo a Portugal no texto, o sofrimento, a questão emocional das despedidas das famílias com esses marinheiros que arriscaram sua vida para que esse novo mundo fosse descoberto, né? Então, por que ampliou a esfera política e geográfica do mundo? Porque o mundo deixou de ser só Europa, Ásia e África. O mundo agora era Europa, Ásia, África e América. Então, por isso que aumentou a esfera política e geográfica do mundo conhecido. Beleza?
Beleza? Não é a B, por que não é a B? Ó? Explica o mito fundador da colonização do Novo Mundo. Não, aqui não está falando em Novo Mundo. Tá? O texto, o poema em si, só fala das navegações, da questão da travessia do mar. Em momento algum, ele está falando da colonização do Novo Mundo. Ok? Por isso que não é essa B. Beleza? Vamos para frente? Ó, outra questão massa demais. Nossa terceira questão de hoje, e ela vai dizer o seguinte. Sabe-se que Cristóvão Colombo não descobre a América, pois imagina estar chegando à Ásia, a ilha de Cipango, lá no Japão, perto da costa da China e da corte de Gran Khan. O que procurava? As Ilhas Douradas, Tarsis e Ofir, de onde saíram as fabulosas riquezas que o rei Salomão explorara. Aliás, o almirante era um homem obstinado, convencido de ter chegado ao continente asiático. Quando desembarcou em Cuba, ele obrigou seus partidários a partilharem de sua ideia fixa. Né? Considerando essas informações desse texto, é correto afirmar que, olha, aqui já temos uma citação um pouquinho mais complicada, mas vamos destrinchá-la para vocês. Né? No início, ela já vai dizendo que Cristóvão Colombo não descobriu a América, né? E quando chegou aqui, não descobriu a América, porque mesmo quando ele chegou na América, ele pensou que tinha chegado no Japão, lá na ilha de Cipango. Né? Eu expliquei na aula passada que ele tinha noção de que a Terra era redonda. Ele pensava, ó, vou navegar para o oeste, se eu tirar direto no oeste, eu vou bater na Ásia. Só que no meio tem quem? A América, né? Então, quando ele encontrou terra na América, ele pensou que tinha chegado na Ásia. Ele pensou que o plano de, nossa, já encontrei aqui a Ásia, já eu chego na Índia para comprar especiaria. Então, tanto que ele, ao primeiro momento, ele não tinha a menor noção de que era a América, de que era um novo continente, beleza? Quem veio determinar que era um novo continente, um continente grande, foi a Américo Vespucci, por isso que o nome da América é América. Mas, enfim, então Cristóvão Colombo não tinha essa noção. Pensou que tinha chegado na Ásia. E aí vai dizer, né? Pensou que tinha chegado nas Ilhas Douradas, Tarsis e Ofir, de onde seriam fabulosas riquezas que o rei Salomão exploraram. Ou seja, ele acreditava naquelas cidades cheias de ouro, aquelas cidades com muita riqueza, que ouvia de antigamente. Vai dizer, ele era um homem obstinado, tão obstinado que obrigou a todos os marinheiros a acreditar que eles tinham chegado na Ásia. Não queria que ninguém pensasse, não, aqui é a Ásia, aqui nós estamos perto das terras douradas, das Ilhas Douradas, onde não vai ter muita riqueza. Beleza? Então, esse enunciado está falando sobre o imaginário de Cristóvão Colombo, né? A ideia de encontrar riquezas e tudo mais. Basicamente é isso. Ok? Mas vocês podem ler novamente, interpretar da maneira que vocês quiserem. E aí vem a pergunta. Considerando-se as informações desse texto, é correto afirmar que... E a A vai dizer o seguinte. A obstinação de Colombo o levou a atingir as remotas regiões do Japão e da China, onde estariam as riquezas que dizia-se haviam sido exploradas pelo rei Salomão e pelo grande Khan. Khan era um Gengis Khan. Não, meu filho, olha o chat aí, por favor. Vou olhar agora. A apresentação está sem som? Tá? Pois, aqui tá normal aqui. Meu microfone aqui tá de boas. Olha aí, Raimundo, se você não me mutou sem querer, alguma coisa do tipo. Olha aí, Raimundo, deu uma testada aí. Não. Olha aí, O som tá legal. eu fiz o teste aqui também, tava de boa. Talvez ele tenha me mutado, e por isso que a minha voz de radialista parou de sair. Eu tenho versão da rádio, apresentar aqueles programas nudes, total. Beleza? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar, ó. Olha aí, Raimundo, confira aí se vai estar de boa minha voz. Você não pode ficar sem me ouvir, não. Ó, então, a A vai dizer que a obstinação de Colombo levou a atingir o Japão e a China, né? Onde ele acreditava que tinha aquelas riquezas do rei Salomão e do grande Gengis Khan. A B vai dizer o seguinte, a busca das maravilhas relatadas em livros de viagem desde os tempos medievais se constituíram um dos fatores que incentivaram as grandes navegações no início dos tempos modernos. Ou seja, a B está dizendo que aqueles relatos antigos, históricos, desde a Idade Média, de Marco Polo, de grandes riquezas, cidades
muito rica, cidade de ouro, tudo aquilo ali fez com que, no período das grandes navegações, os homens realmente buscassem se aventurar atrás dessa riqueza. Então, aqueles relatos antigos ajudou muito ao homem criar coragem de entrar dentro de um barco e ir para o meio do oceano, sem nunca ter navegado nele. Também está dizendo isso. A C. O desembarque de Colombo em Cuba, na sua segunda viagem, acabou por convencê-lo e a sua frota de que ele haviam chegado a uma terra ainda por descobrir, possivelmente as famosas Ilhas Douradas. E a D vai dizer o seguinte: a descoberta da América foi feita por Américo Vespucci. Uma vez que Colombo, de acordo com novos estudos, atingiu, na sua primeira viagem, o continente asiático, onde foram fundadas feitorias. Já comentei sobre essa D aqui, né? Do Américo Vespucci. Américo Vespucci não descobriu a América, não. Américo Vespucci constatou que a América era um continente. Beleza? Então vamos riscar essa D? Vamos logo riscar essa D? Vou facilitar para vocês. Não é a D, beleza? Não é a D. Não é a D. E aí, agora vocês fiquem à vontade para me dar essa resposta. Já risquei uma para vocês, para ajudar. Não é a D. A D de drops. Não é a D, beleza? E aí? Acho que C. Eita, bora lá, estão indo de C. Show de bola. Tomar uma muringa d'água. Pô, vocês conseguem ver aqui o estado da minha unha, ó. E eu, muito artista, fechei a porta do carro no dedo. Olha aí como foi que ficou. Imagina a dor. Parabéns. Parabéns. Sério? Tem esse famoso dor da minha vida. Ei, Brunão. Vida. Brunão, meu filho. Pode falar. Esse negócio aí de lavar da unha é sangue, é só furar a unha, meu filho. Eu não vou furar minha unha, você é doido, homem. Eu furo pra você, homem. Ai, daí. E aí, ó, vou mostrar. Homem não sente dor. Ah, certo. Eu só não caguei que a bosta não estava pronta na hora. Mas vamos lá, ó. Vamos lá. Tem gente na C, tem gente na B. Vou mostrar certo agora. E é a B. Eu vou explicar por que a B é correta. Observe, pessoal. Observe que aqui no enunciado, ele está sempre falando das fabulosas riquezas, falando coisas antigas, mostrando a influência de relatos antigos. Pensa, o cara chega na América, pensa que tinha achado umas ilhas douradas do grande Gengis Khan, do rei Salomão. Isso aqui, pessoal, são tudo contos antigos. Gengis Khan viveu não sei quantos mil anos atrás de Colombo. Salomão, outros tantos mil anos atrás. Então, tudo isso era ideia do imaginário dele. E como foi que esse imaginário, esses contos chegaram até Cristóvão Colombo? Através, dessas maravilhas relatadas em livros de viagem. Aquelas histórias, desde os tempos medievais. Então, os contos antigos, de terras douradas, de ilhas com muita riqueza, de terras e povos muito ricos, fizeram com que os homens que entravam nesses barcos se sentissem mais motivados. Rapaz, vamos entrar aí. Vai que a gente acha uma cidade feita de ouro. Vai que a gente acha as cidades onde o rei Salomão disse, onde os contos dizem que o rei Salomão andou. Vai que a gente acha a cidade de Gengis Khan. Então, essa busca das maravilhas relatadas em livros de viagem, desde os tempos medievais,
se constituiu não estou dizendo que foi o principal fator, um dos fatores que incentivaram as grandes navegações, né, no início dos tempos modernos. Então, uma das coisas que incentivaram as grandes navegações foi a esperança de achar grandes riquezas, como os contos antigos, os livros, né, as fábulas, né, as odisseias, as aventuras antigas diziam. Beleza? Show de bola. Agora, por que não é aceito? Algumas pessoas foram não aceitas. Então, vamos lá. Você vai dizer o seguinte: o desembarque de Colombo em Cuba, na segunda viagem, acabou por convencê-lo e a sua frota de que haviam chegado a uma terra ainda por descobrir. Possivelmente as famosas Ilhas Douradas. Não, pessoal. Essas Ilhas Douradas era algo que ele acreditava estar lá na Ásia. Tanto que o texto vai dizer, perto da costa da China e da corte do Gran Khan, né, do Gran Khan, Gengis Khan, o que procurava as Ilhas Douradas, Tarsis e Ofir, ok? De onde seriam as fabulosas riquezas do rei Salomão, ou seja, riquezas lá na região da China, ou seja, lá da Ásia. Não tem nada a ver com essas Ilhas Douradas, eles acreditar ser que era na América. Até porque ninguém sabia que a América existia. Então não tinha como eles achar que encontramos uma terra desconhecida mesmo aqui, então é aqui onde estão as Ilhas Douradas. Não, eles sabiam que tinham essas possíveis Ilhas Douradas. Beleza? Então por isso que não é assim. A correta é a B, questão interpretativa. Leia, releia, eu sei que no Enem o tempo é muito corrido, pessoal, eu sou consciente disso. É por isso que eu já trago essas questões que exigem uma leitura mais aplicada, ok? Que é para você já ir pegando base, já ir engrossando o corpo. Mas aí, trouxe uma questãozinha melhor, questãozinha menorzinha, ok? Questão, vamos lá. Ó. Questão, acho que é a quarta questão, né? Que a gente respondeu hoje. Beleza. Ó, durante a Baixa Idade Média, ocorreu em Portugal a denominada Revolução de Aves, né? 1383 a 1385, que resultou em uma mudança dinástica, cuja principal consequência foi... Pessoal, a Revolução de Aves, eu ainda não falei para vocês, eu só citei ela, né, na aula passada. Foi quando Portugal ficou estabilizado, né, se transformou em uma nação, agora com a família de Aves governando lá. Acabou aquelas brigas de família para saber quem ia mandar. Foi quando Portugal se formou uma nação. A Revolução de Aves foi quando Portugal se formou. Pronto, agora nós temos um país chamado Portugal, governado pela família Aves. É simplesmente isso. A Revolução de Aves foi a família Aves formando Portugal como uma nação que a gente conhece hoje. Claro que já se passou várias outras famílias, mas a família de Aves foi a primeira a organizar e formar, né, Portugal como uma nação. Tanto que foi a primeira nação a se estabilizar politicamente, graças à Revolução de Aves, né? Por isso que foi a primeira a entrar nas grandes navegações. Enquanto Portugal já era, né, uma nação estabilizada, o resto da Europa estava brigando ainda para se estabilizar, por isso que Portugal estava nas grandes navegações. E aí? Vamos lá. Que resultou em uma mudança dinástica, ou seja, uma mudança de família, cuja principal consequência foi... Qual foi a principal consequência dessa instabilidade política, né, que a chegada da família Aves a Portugal, que unificou a nação, que estabilizou e acalmou aquela nação, trouxe? Vamos lá. A Aves dizia o seguinte: o enfraquecimento do poder monárquico diante das pressões localistas que ainda sobreviviam nas pequenas circunscrições territoriais do reino. Ou seja, a monarquia de Aves, a família Aves, ficou enfraquecida, porque tinha muitos locais onde tinham revoltados, né? Tinha uma galera revoltada, pequenas revoltas contra o seu rei. A B vai dizer o seguinte: o surgimento de uma burguesia industrial, cosmopolita e afinada com a mentalidade capitalista que se instaurara na Europa. Essa B está absurda, pessoal. Essa B está absurda. Burguesia industrial. A gente nem chegou na Revolução Industrial ainda, né? Vocês estão ligados? A gente não chegou na Revolução Industrial. Cosmopolita. Uma burguesia industrial que olha o mundo e pensa no mundo. Essa B está imoral. Ok? Essa B está... Vou riscar ela já. Pronto. Não é essa B. Já vou dar o João Limão. Não é a B. Não é a B. Ok?
Essa besta absurda. Aí a C vai dizer o seguinte: o início das grandes navegações marítimas, que resultaram no descobrimento da América e no reconhecimento da Oceania pelos lusitanos. Beleza, vamos para daí. O início dos processos de expansão ultramarina, né? Ou seja, as grandes navegações, que levaria à conquista do Oriente, além da ocupação e do desenvolvimento econômico da América Portuguesa. O que é a América Portuguesa, Bruno? É o Brasil. A América Portuguesa é a parte da América que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, ficou destinado a Portugal. E a Eva vai dizer o seguinte: o surgimento de uma aristocracia, ou seja, uma elite rica, né? O surgimento de uma aristocracia completamente independente do Estado, ou seja, ricos que não estão nem aí para o rei, que tinham como projeto político mais relevante a expansão do ideal cruzadista. Qual era o ideal cruzadista? Libertar Jerusalém dos muçulmanos. Beleza? E aí, qual é a alternativa correta? Eu expliquei o que era a Revolução de Aves, foi quando Portugal se estabilizou, né? Se estabilizou politicamente. Acabou as guerras, agora eles podem se importar com outras coisas. Que outra coisa foi essa? O que é que vai acontecer aí depois da Revolução de Aves? Qual foi essa principal consequência dessa instabilidade política que Portugal vai ter depois que se organiza como nação? Ok? Eu acho que eu já dei até a resposta aqui, de tanto eu explicar aí. E aí? E aí? Estão marcando aí. O gabarito. Então, Gabarito marcou. logo. O quê? Tô Tem uma vendo, galera aí na ninguém dúvida. marcar não, viu? O Edson tá ali a C. Alex tá dizendo que tá na dúvida de B e C, mas marca D. A Lenara tá só mangando o povo. Por aí vai. Isso aí foi da questão anterior. Eu quero dessa agora. E foi, mas vamos. Foi. Eu quero dessa agora. De boas, Alex, de boas. A conexão caiu. Show de bola. A minha internet até que nunca mais deu problema. Eu tô até achando estranho. Só não me deixa jogar meus joguinhos. Mas vamos lá. E aí, meu povo? Vai ser, eu já eliminei uma para dar uma ajuda. E aí? Eu quero que vocês me dêem pelo menos um nortezinho aqui. Vou eliminar outra, vou eliminar outra. Vou eliminar outra para vocês me dar. Eliminei a E. Eliminei a E. Eu acho que eu vou eliminar outra. Eu vou eliminar outra. Vou eliminar A. É a seu, menino. Gostou do gabarito? E aí? Estão indo de C? Vocês estão indo de C? B, C. Ó. A correta, meu povo, é a D. É a D. O início do processo de expansão ultramarina, que levaria à conquista do Oriente, né? Chegaram finalmente à rota das especiarias na Índia, além da ocupação e do desenvolvimento econômico da América Portuguesa. Mas, Bruno, a C está dizendo a mesma coisa. O início das grandes navegações, que é o processo de expansão. É sim, aqui está beleza. Que resultaram no descobrimento da América. Sim, tá certo. E no reconhecimento da Oceania pelos lusitanos. Não, pessoal, não. Quem descobriu a Oceania foram os ingleses. Né? Na verdade, foram os franceses, mas quem colonizou foi a Inglaterra. Beleza? Não foi Portugal que achou a Oceania. Ok? Então, essa C, ela vem bem certinha. Olha só que questão sacana. Ela vem toda certa. Ó, questão não, alternativa.
o início das grandes navegações marítimas, tudo correto. É quando chega aqui na Oceania, aí não. Aí não, ok? Não foram os lusitanos, não foi Portugal que achou, fez o reconhecimento da Oceania. Ok, pessoal? Entenderam aí por que não é a C? Entenderam, né? Porque não tem Oceania aí nesses países cobertos por Portugal. Show? Mas é a D, o início do processo de expansão ultramarina, que levaria à conquista do Oriente, além da ocupação e do desenvolvimento econômico da América Portuguesa. Show? Beleza. Ó, então vamos lá. Próxima questão. Questão muito massa também. Questão muito massa. E a questão vai dizer o seguinte: a identidade negra não surge de tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas, e ou negras e amarelas. Eu vou ler novamente esse início. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas e ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho para as relações mercantilistas com a África, o tráfico negreiro, a escravidão e, enfim, a colonização do continente africano e de seus povos. Show de bola. Com relação ao assunto tratado no texto, é correto afirmar que... E aí, meu povo? O que esse enunciado está dizendo? Aqui requer uma leitura a mais aí, ou no mínimo uma leitura a mais. Você tem que ler, meu povo, isso aqui. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação. Ou seja, a identidade negra não surge apenas da diferença da cor da pele, né? E nem de diferenças biológicas entre negros e brancos, ou negros e amarelas. Aí ele vai dizer de onde surge a identidade negra. Não é simplesmente a cor da pele. Resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento no século XV do continente africano. Porque depois que acham o continente africano, o que, é que vai acontecer? Esse abriu caminho para as relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, a colonização do continente africano e de seus povos. Ok? E aí, com relação ao assunto tratado no texto, é correto afirmar que... Questão massa. Questão muito massa. E aí? Vamos lá? Ó, vou ler cada uma das alternativas aqui. A vai dizer o seguinte. Vou só mudar a cor, já enjoei dessa cor. A colonização na África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. A A está errada. Por quê? A colonização, ele está dizendo que a colonização começou ao mesmo tempo do descobrimento. Simultaneamente ao descobrimento. Mas aqui em cima, está dizendo o contrário. Olha. Pelos navegadores, vem descobrimento, que abriu caminho para relações mercantilistas. Então, primeiro veio as relações mercantilistas, depois tráfico negreiro, aí a escravidão, aí, e, enfim, a colonização do continente africano e de seus povos. Ou seja, não foi simultâneo, mas foi algo que foi consequência, ok? Então, a colonização foi consequência do descobrimento, mas não foi simultâneo. Então, a A está errada. A B vai dizer o seguinte: a existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolver esse continente. Existia um lucrativo comércio com a África, sim, né? Que era o tráfico negreiro,
dava muito lucro a Portugal. Mas isso não levou Portugal a desenvolver esse continente. Pelo contrário, só fizeram explorar, explorar e explorar. Então, também não é a B. E a C vai dizer o seguinte: o surgimento do tráfico negreiro foi posterior, ou seja, foi depois, né? O surgimento do tráfico negreiro foi posterior, depois ao início da escravidão no Brasil. Beleza? Vamos deixar essa daqui de lado. Vamos para D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna, ou seja, só foi a Europa começar a se expandir nas grandes navegações, o que é que vai acontecer? A África passa a ser explorada. Show? E a E vai dizer o seguinte: a colonização da África antecedeu a colonização, foi antes das relações comerciais entre esse continente e a Europa. Essa daqui é a mesma lógica da A, também está errada. Okay? Porque a colonização não antecedeu. A colonização foi depois das relações comerciais. Ok? Show de bola. Vamos ficar aqui na C e na D. Por que vou logo mostrar qual é a correta? A correta é a D. E por quê? A exploração da África decorreu das grandes navegações, meu povo. Só foi as grandes navegações começar a acontecer para chegar na Índia. Os caras tiveram que passar pela África e fazer entrepostos, fazer feitorias. E aí a exploração do continente africano começou a acontecer. Ok? Essa daqui é a mesma lógica da A e da E, porque ó, o surgimento do tráfico negreiro foi posterior, ou seja, foi depois do início da escravidão. Não. A escravidão no Brasil, né, foi simultâneo ao surgimento do tráfico negreiro. Ok? O tráfico negreiro vai ter uma ligação temporal aqui junto com a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil só vai começar mesmo para valer junto com o tráfico negreiro, que era da onde era abastecido a escravidão aqui no Brasil. Então é a D de Drops. Show? Beleza. Eu acho que essa daqui é a última. Vixe, eu já mostrei a alternativa correta. Tá bosta. Mas vamos lá. Eu acho que ninguém viu não, né? Eu mostrei qual é a correta. Vamos lá. A gente fechar e iniciar aí a reforma protestante. E a questão vai dizer o seguinte: fizera-se fazer um belíssimo jardim com todos os frutos e aves que souberam encontrar, e ao redor daqueles diversos e vários palácios e casas, adornados com trabalhos em ouro, pinturas e equipados com tecidos de seda. Aí vai vir a explicação. O texto anterior ressalta as aventuras e visões do famoso Marco Polo. As aventuras desse cara aqui ajudaram muito, né, a dar coragem aos navegadores das grandes navegações. E, segundo a tradição, partiu em viagem na Ásia para a Ásia em 1272, acompanhado de seu pai Nicolo e seu tio Mafro. Durante décadas, esse viajante conheceria e registraria os povos e as culturas distantes, viajando para várias regiões como Índia e Pérsia. No século XV, as narrativas de Marco Polo foram retomadas e se tornaram fundamentais. Pois, por que as aventuras de Marco Polo foram fundamentais? Por quê, meu povo? Por que as aventuras de Marco Polo foram fundamentais aí nas grandes navegações no século XV? 30 segundos aí, 1 minuto. 1 minuto para vocês me dar essa resposta. Tanto amor, tanto querer. Aí, Herculana. Foi de ser. Já temos uma resposta. E aí, meu povo? Ó, como é a última, a gente já vai começar o nosso novo assunto. Deixa eu só já marcar, beleza?
A questão é fácil. É a C. Os detalhes presentes na narrativa do viajante incentivaram navegadores como Cristóvão Colombo a reproduzir os grandes feitos medievais. Já respondemos uma questão sobre isso, né? Aquela questão lá sobre Colombo falava exatamente sobre isso. Okay? Como os feitos antigos, as narrativas, os épicos antigos fizeram com que esses caboclos criassem coragem para se aventurar no mar antes nunca conhecido. Ok? E aí a gente chega no nosso assunto do jogo. Vai dar só para a gente dar uma introdução, beleza? Só para a gente ver o início. Aí na próxima aula a gente aprofunda e responde questões sobre ele. Mas a gente vai falar sobre uma data comemorativa, sobretudo para os protestantes aqui no Brasil, né, no mundo todo. O dia 31 de outubro é considerado, é celebrado o dia da Reforma Protestante. Né? Um dos dias aí que Martinho Lutero, né, acendeu uma vela lá no quartinho dele e leu em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. Mas, enfim, a Reforma Protestante, pessoal, não começa com Martinho Lutero, que é o grande nome, é o grande reformador, o cara que realmente conseguiu fazer a ruptura com a Igreja Católica Medieval para surgir a Igreja dos crentes. A gente chama, quando às vezes a gente chama protestante, a pessoa não entende. Protestante é a Igreja dos crentes. São as pessoas que a gente chama de evangélicos, beleza? Vamos embora. Não sei quantos de vocês aí são. Tem algum evangélico aí? Se identifica aí quem foi evangélico. Se identifica aí quem foi evangélico. Bota assim, eu sou evangélico. Ou bota um oi aí no chat, só para eu ter noção. Eu sou evangélico. Eu, professor Bruno, sou. Então, eu vou botar aqui. Eu sou. Tem mais alguém aí que é? Só para eu me familiarizar. Só tem eu, evangélico, das 30 pessoas presentes. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem não, né? Só tem eu crente aqui. Show de bola. Massa. Então, vamos lá. Eu sou evangélico há 24 anos. Acho que tem mais idade que vocês, né? Pois é. Antes de vocês nascerem, eu já estava na igrejinha aprendendo a tocar violão. E fazendo raiva aos pastores. Então, vamos lá. Ó. A Reforma Protestante, pessoal, não começa com Lutero, né, que é o grande nome, mas é algo, pessoal, que já vinha de muito tempo. Críticas à Igreja Católica Medieval. Lembrando que, deixa eu deixar um negócio bem claro aqui, tudo que a gente for falar a respeito desse assunto é a respeito da Igreja Católica Medieval, ok? Eu não estou falando da Igreja Católica atual, pelo amor de Deus. Entendo. As críticas que serão apresentadas aqui da opinião de Lutero e de outros reformadores em relação à Igreja Católica é a Igreja Católica medieval, a Igreja Católica de 600 anos atrás, de 700 anos atrás. Beleza? Então, são as palavras deles, as críticas deles, a Igreja Católica medieval, não é a atual. Já passou por várias reformas, já passou por vários concílios, que já reconheceu erros e que não os comete mais. Beleza? Só deixando claro para que em momento algum pense que eu estou faltando com respeito por mostrar críticas que eles faziam, mas eram críticas de 600 anos atrás, de 500 anos atrás. Ok? Há uma igreja que já mudou e já se reformou. Ok? Mas vamos lá. Definição do que foi a Reforma Protestante. Em grosso modo, foi um movimento religioso que rompeu com a autoridade da Igreja Católica. Vocês lembram que na Idade Média, toda a cultura, toda a ciência, toda a arte, tudo era dominado pela nossa querida Igreja Católica. Né? Era o teocentrismo, né? O teocentrismo católico, a Igreja Católica que dominava, né, com mãos de ferro toda a parte cultural e estudantil, educacional na Idade Média, dando origem a novas religiões cristãs, principalmente a protestante e a anglicana, que são as duas que a gente vai estudar aqui. Quando começou isso, Bruno? A partir do século XV, século XVI, perdão, a partir do século XVI, né, os anos de 1500, onde o movimento reformista teve mais força na Alemanha, lá na terra de Lutero. Mas também teve aí na Suíça, com Zwinglio e Calvino, e na Inglaterra, com Henrique VIII, criando a Igreja Anglicana. Ao longo da nossa aula, a gente vai estudar bem direitinho cada um que foi esses caboclos. Lutero, Calvino,
Henrique VIII. Beleza? Não tenham medo. Vamos aqui falar dos antecedentes? Ok? Só falar dos antecedentes, que aí na próxima aula a gente arrocha, né, com o luteranismo. Show? Então, os antecedentes, por que são importantes a gente entender os antecedentes? Porque para se fazer uma reforma, uma revolução, pessoal, como eu gosto de chamar a revolução protestante, né, já que ela mudou o social da Europa, ela mudou o econômico da Europa, ela mudou o político, a reforma protestante, ela vai muito além de surgir uma nova igreja que não era a igreja católica. Bota isso na cabeça de vocês. A reforma protestante foi muito mais além de que uma nova igreja que surgiu. O pessoal mudou tudo, até a educação mudou. A educação pública surgiu depois da reforma protestante. Sabiam disso? Calvino chegou lá na Suíça e instituiu a educação pública. Que antes tinha que pagar qualquer. Não dá o filho para estudar. Sabe? Então, muitas coisas, muito além de apenas uma igreja, uma nova igreja ter surgido, a reforma protestante mudou completamente a sociedade europeia. E vai muito além de surgir uma nova igreja. Pode botar isso na cabeça de vocês. Mas o que foi que aconteceu, Bruno? O que é que tinha na igreja católica medieval que gerou essas críticas? Vamos lá. A corrupção do clero. Né? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas até o cargo de papa era comprado. Era algo muito político. Famílias ricas compravam, né, e elegiam papas e cardeais que eles queriam, né, para fazer suas vontades. Então, as famílias mais ricas da Europa, às vezes, compravam votos dos outros cardeais para eleger um papa. Era algo muito político, era uma política muito suja, com muita corrupção. Existiam padres que viviam em prostíbulos. Então, enfim, a vida de muitos clérigos era uma vida muito corrupta, ok? Então, a corrupção do clero é uma das principais causas dessas críticas. O afastamento de seus membros das concepções originais do cristianismo, que era a humildade, os caras não eram humildes, viviam no luxo, a fraternidade, os caras não estavam nem aí para nada, e a caridade, não estavam nem aí para ajudar ninguém. Então, a elite do clero medieval, a elite da igreja medieval, pessoal, era uma elite que vivia no luxo, né, que só queria saber de ganhar dinheiro através das ofertas, através da venda de indulgências. A gota d'água da reforma protestante vai ser a venda de indulgências. Então, vou até mudar a cor dela aqui. Ó. A venda de indulgências vai ser a gota d'água para a reforma protestante. E o que eram as indulgências? Bom, beleza, vou agora explicar para vocês o que eram essas benditas indulgências. Deixa eu pegar um papel aqui para representar. Pessoal, as indulgências eram papéis vendidos pela Igreja Católica medieval, que se você comprasse, você podia obter o perdão dos seus pecados, ou o perdão dos pecados de um ente querido que já tinha morrido. Então, você tem um tio bêbado, que vivia dando trabalho, o cara morreu de cirrose, aí você, meu Deus, meu tio deu tanto trabalho, deve estar no purgatório. Eu tenho que fazer alguma coisa pela alma dele, antes da alma dele chegar no inferno. O que é que você fazia? Você pegava uma moedinha de prata, comprava a indulgência, e ali escrevia-se o nome do seu tio, automaticamente a alma dele saía do purgatório e ia direto para o céu. Okay? Então, as indulgências foram papéis vendidos pela Igreja Católica que vendiam para o povo. Olha, isso aqui, olha, perdoa os pecados dos seus entes queridos. Se você quiser que sua alma passe menos tempo no purgatório, compre. E eram vendidos como verdadeiros pedaços do céu. Aí você fica, Bruno, né? A população dizia, isso aí não está na Bíblia, não. Isso aí está errado, não está na Bíblia, não. Não, pessoal, a população não fazia isso. Sabe por quê? Porque a população não tinha acesso à Bíblia. Só a igreja tinha acesso à Bíblia. E ela dizia que só padres, só a igreja tinha o direito de interpretar o que estava na Bíblia. Um cidadão comum não podia interpretar o que estava na Bíblia. Essa vai ser uma das primeiras coisas que Lutero vai rebater. Por quê? Porque a primeira coisa que ele fez, depois da reforma, foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Por quê? Porque ele disse, olha, o povão tem que ter acesso à Bíblia. Então, foi o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para uma língua vulgar, uma língua popular, que foi o alemão. Ok? Mas vamos lá. Então, além da venda de indulgências, que a igreja lucrava bastante, ela também vendia as relíquias sagradas, que eram objetos que tinham sido usados e tocados por personagens bíblicos. Então,
pedaço da cruz de Cristo, o leito do seio da Virgem, os ossos dos santos, a cabeça de João Batista, o prego da cruz de Cristo, o espinho da coroa de espinho de Jesus, enfim, pedaços da roupa de Jesus. Eram objetos tidos como sagrados, e para você chegar perto desses objetos, você tem que pagar. Ok? Porque deles emanava o poder, as pessoas eram curadas, recebiam seus milagres. Beleza? Venda de cargos no clero. Isso aqui eu até já comentei na hora que eu estava falando da corrupção. Né? Muitos cargos dentro da Igreja Católica Medieval eram comprados. Né? Então, existia uma corrupção muito grande. Eu quero que meu filho seja um cardeal, para no futuro ele almejar ser papa. Então, eu vou começar a molhar a mão aqui dos arcebispos e tal, para meu filho sempre subindo de escala na igreja, para chegar logo lá em cima mais rápido. Ok? Outra coisa também que vai favorecer muito aí as causas que vão levar à reforma protestante é que a burguesia agora vai se fortalecer, porque a gente está vivendo um renascimento comercial. A burguesia sempre ficando mais rica. Né? E a Igreja Católica condenava o lucro. Eu falei isso para vocês, né? Lembra que a Igreja Católica não queria que ninguém lucrasse muito por causa da lei do preço justo? Beleza. E a burguesia não gostava disso, que a burguesia queria vender e lucrar cada vez mais. Aí surge o protestante que vai dizer que a riqueza é um sinal de que você é salvo. Beleza? É um dos sinais da eleição. Outra coisa, o fortalecimento das monarquias nacionais. Além da burguesia se fortalecer, os reis também vão se fortalecer. Lembram que na Idade Média, no feudalismo, a igreja controlava os reis. Né? A igreja estava ali... a igreja estava muito ligada à política, demais, se metendo em tudo que os reis faziam. Agora os reis estavam tão ricos que eles diziam, por que eu vou ter que pedir permissão ao Papa? Me diga aí, por que eu tenho que pedir permissão ao Papa? Não tem para que isso, não. Então os ricos, os reis cada vez mais poderosos, eles vão começar a ficar com inveja. A igreja era muito rica. Eles vão, a igreja está mais rica do que eu, que sou rei. Não, tem que dar um jeito nisso aí. É nessa época que muitos reis vão tomar as terras que deram à igreja. Aí os caras vão se encabular. Não, a igreja tem terra demais. Vou parar de dar oferta, vou parar de fazer isso. Ok? Então, o poder da igreja, né, e essa mudança de terras que ela tinha vai gerar raivas na cabeça de muitos monarcas europeus. Vão ficar com inveja. A igreja é muito rica. Vou parar da minha oferta e vou ver se eu tomo as terras que eu já dei a eles. Ok? Ó, renascimento cultural, assunto ano passado. O Renascimento vai questionar os valores do teocentrismo, porque vai trocar o teocentrismo pelo humanismo ou o antropocentrismo, ok? E também a leitura e interpretação da Bíblia, que era restrita somente aos membros do clero. Isso gerou muitas críticas. O povo não podia pegar na Bíblia, ler e interpretar. Tinha apenas que ouvir os padres pregando, falando que eles interpretavam da Bíblia, mas a Bíblia era em latim e as missas também eram em latim. Ou seja, você ia para a igreja e não entendia nada que o Papa lia e nem falava, porque era tudo em latim e só o clero sabia falar latim. Ok? Bruno, Isso. Oi, pode falar. voltando um pouquinho no assunto sobre as vendas de indulgência, elas são parecidas com com o perdão, né, que era prometido nas cruzadas. Exatamente. Né? Nas cruzadas, para levar soldados, vão lá e vocês vão ter cura de doença, perdão de pecado, vão direto para o céu se morrer lutando por Jerusalém. E as indulgências aqui é para angariar dinheiro. Né? Foi mesmo nessa época, pessoal, para vocês terem noção, foi mesmo nessa época que a igreja começou a fazer a Basílica de São Pedro, que está lá no Vaticano atualmente. Então, lá, não sei se vocês já viram as fotos, o vídeo, com certeza já viram como é o Vaticano. Pessoal, é tudo feito com o que tem de melhor no mundo, o melhor mármore, a melhor pedra, o ouro. Lá é tudo altamente perfeito, é uma obra de arte o Vaticano. Tudo aquilo ali é um gasto fora do normal, né, para se fazer uma obra tão monumental daquela. E foi nessa época que a igreja começou a juntar dinheiro para fazer o Vaticano, e foi através de indulgências. Né? Fazia os papéis, imprimia e mandava os seus vendedores saírem por aí para vender. Ok? Exatamente, Maria Clara. Nesse caso, a igreja criava as próprias leis para se beneficiar. Não é nem que ela criava as próprias leis, mas ela chegava na frente do povo e dizia,
A Bíblia está dizendo que é para vocês comprar indulgência. A Bíblia diz que a autoridade do Papa é inquestionável. Eles cometiam esses erros, essas injustiças, segurando a Bíblia. E diziam que a Bíblia permitia aquilo. Aí, como o povo não tinha acesso à Bíblia, não podia olhar. Cadê? Deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver se o Papa aqui é uma autoridade aqui. Ah, onde é que está falando aqui, Bíblia de Papa aqui? Sabe? Então, não tinha, a população não tinha acesso. É tanto que Lutero só vai fazer a reforma depois que ele se torna professor de teologia, aí ele tem acesso ao Novo Testamento, porque os padres e os monges só liam o Antigo Testamento. Aí quando ele pega o Novo Testamento, porque era bacharel em teologia, o cara virou professor, ele ficou um top dos top na teologia para poder ter acesso ao Novo Testamento. Quando ele pegou o Novo Testamento, aí ele, e o justo viverá pela fé. Aí ele, eita, aqui está dizendo que é pela fé, não é por indulgência, não é por obra, eu não sou salvo por obra, eu sou salvo pela fé, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele começou a ligar as coisas, ele, vixe, tá errado, né? Tá errado. Aí o que ele vai fazer? Vai mandar uma carta para o Papa, dizendo, seu Papa, olha, o que a gente está fazendo é errado, vamos mudar? Aí o Papa, não, vamos mudar não, está expulso. Basicamente foi isso. Lutero nunca quis criar uma nova igreja, pessoal. Lutero nunca quis deixar de ser católico, mas ele queria que a Igreja Católica Medieval mudasse. E a Igreja Católica não mudou aquele período. Por quê? Porque dava muito dinheiro, as indulgências, dava muito dinheiro, pregar que a salvação era só pelas obras e tudo mais. E aí ele foi excomungado. Mas isso é assunto da próxima aula. Beleza? Estou adiantando aqui só para a gente já pincelar, alguém vai ver na próxima aula. E o Roberto falou, é tão triste ver que a própria igreja abusava da fé das pessoas. Infelizmente acontece hoje. Sim, Roberto. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu digo porque eu sou evangélico há tantos anos, já sou evangélico há 24 anos, já passei 18 anos em uma igreja, estou há 7 anos em outra. E o que é que acontece? Hoje, muitos dos erros da Igreja Católica Medieval estão sendo repetidos por igrejas evangélicas, infelizmente, né? Nós encontramos muitos pastores vendendo lenço santo, tijolo santo, caneta santa, lençol santo, almofada santa, e tudo isso a Bíblia não dá base para isso, pessoal. Infelizmente, algumas práticas voltaram, né, dentro até dos próprios protestantes, que quando surgiu criticando isso. Hoje está cheio de igreja protestante usando objetos, dizendo que é santo, é ungido, fazendo com que as pessoas paguem para ter aqueles objetos. Infelizmente, isso é algo que nos deixa muito triste, mas que acontece. Okay? Que acontece. Eu posso falar bem porque eu tenho mais anos de igreja do que vocês de vida, então eu já presenciei muita coisa, viu? Já presenciei coisas que se eu fosse falar aqui, a gente ia passar a noite conversando a respeito. Beleza, pessoal? Mas, enfim, na próxima aula a gente vai aprofundar em Reforma Protestante. Vai falar de Lutero, Calvino, sobre as doutrinas deles. Beleza? Então, forte abraço. Né? O filme O Código da Vinci retrata a corrupção da igreja em busca do poder para se tomar... Exatamente, o Código da Vinci. E tem também uma série, pessoal, muito interessante sobre isso, que é os Borgias. Existe uma série só sobre a corrupção da igreja medieval, chamada Os Borgias. Okay? É uma série que só teve 2 temporadas, ela não foi para frente, mas é uma série bem interessante. Beleza? Então, um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, só procurar lá no WhatsApp, no Instagram, só procurar. Meu Instagram é muito fácil de achar, só botar Bruno Jeremias e já me acha. Ok? Então, forte abraço. Fiquem todos com Deus.